quais são as áreas de atuação mais vantajosas da educação física. Em uma profissão que vai de professor, passando por personal trainer, preparador físico e até técnico de boi e de cavalo, como escolher o que fazer dentro da nossa área? É o que você vai ver agora em mais um episódio de Educação Física S.A. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E está começando mais um episódio da segunda temporada de Educação Física S.A. O episódio de hoje foi muito pedido por todos os ouvintes, porque é sobre as áreas de atuação, né? A educação física tem inúmeras áreas de atuação, nós vamos passar por algumas aqui para ver se a gente te ajuda ou a escolher, se você for um estudante, alguém que está pensando em fazer educação física, ou saber todas as opções que você tem. Você que já é um profissional de educação física e às vezes pensa em ampliar a sua área de atuação ou mudar de área de atuação dentro da educação física, nós vamos dar essas várias opções para você aqui nesse episódio e você também vai dar várias opções para os seus colegas estudantes e os seus colegas de profissão. Por quê? Porque agora você vai compartilhar. Se você está ouvindo aí no Spotify, no YouTube, em qualquer espaço onde o nosso podcast está, clica no botãozinho de compartilhar, manda para o grupo profissional que você faz parte, para o grupo da turma da faculdade, porque hoje a gente vai entregar o ouro para você. Diga lá, Kleber. Olha, nesse assunto eu tenho certeza que vai chamar a atenção e vai interessar aqui os nossos ouvintes, estudantes, profissionais de educação física, que é justamente as principais áreas de atuação e as áreas mais vantajosas. Apesar dos profissionais de educação física terem uma certa unidade de identidade entre eles, né? Todo mundo se considera professor de educação física, existe também uma diversidade considerável e eu diria até uma divergência no modo de ser e também no modo de atuar desses dois tipos de trabalhadores que tem nessa área, que são basicamente os bacharéis, que são aqueles que fazem o bacharelado, e os licenciados, que são aqueles que se formam na licenciatura. Os licenciados, alguns dizem que, na verdade, a educação física tem duas tribos. Não sei se você já ouviu falar isso, André. Que são, dado a diferença que existe entre esses dois grupos, né? As identidades deles são tão diferentes, os modos de ver, os valores, que eles formariam como se fossem duas tribos diferentes, os licenciados e os bacharéis, né? Essa expressão ela foi criada por um antropólogo argentino, radicado no Brasil há muitos anos, e que é uma referência muito importante na educação física, o Hugo Lovizolo. Ele tem um livrinho do comecinho dos anos 2000 chamado Atividade Física, Educação e Saúde, onde ele fala que a educação física tem, não duas, né? Eu estou falando de duas, mas no livro dele ele fala de 4, que são a tribo da potência, a tribo da conservação, a tribo da estética e a tribo da educação física escolar. E realmente, convivendo nas faculdades, a gente vê que até o modo de vestir dessas tribos, né, são diferentes. Eles, ao mesmo tempo que compartilham uma certa identidade, têm, ao mesmo tempo, uma série de peculiaridades que os separam. E também no mercado de trabalho, as condições enfrentadas por uns e por os outros tendem a ser, de fato, bastante diferentes, né? Os licenciados eles vão atuar especialmente em instituições de ensino formal, né, as escolas, basicamente, que têm lá os seus desafios e as suas oportunidades, enquanto os bacharéis eles vão atuar num universo de instituições mais amplas e mais diversas, clubes, escolas, né, escolinhas de esporte, academias de ginástica e musculação, que são os espaços, né, que absorvem a maior parte da força de trabalho do bacharelado. Nas escolas, os espaços de atuação eles têm mais estabilidade, né? O maior empregador dos professores de escola é o Estado, o que significa que quem trabalha nessa área geralmente será servidor público e que, portanto, vai gozar de mais estabilidade na sua carreira, o que inclusive é um atrativo para muitas pessoas. E já no campo dos bacharéis, tende a predominar o trabalho informal, quer dizer, o trabalho sem carteira assinada ou o trabalho por conta própria.
é mais instável, ainda que haja promessa de maiores rendimentos. Então, quer dizer, esse universo, né, de áreas de atuação profissional, tipos de atuação profissional. E o que mais acho que deve nos interessar hoje são as áreas mais vantajosas. Aonde é que os profissionais devem olhar se eles tiverem interesses digamos, em aumentar os seus rendimentos na educação física? Quando você fala de áreas mais vantajosas, eu quero levantar um ponto bem interessante aqui, que é a questão, não é custo-benefício, mas o esforço para estar presente ou o que você deve empreender para conseguir entrar nessa área e o que ela vai te retribuir em termos de valorização profissional. Por quê? Uma área mais vantajosa nem sempre é uma área grande, que absorve grande parte dos profissionais. Dentro do bacharelado, por exemplo, muitas vezes algumas pessoas tendem a generalizar e entender que o bacharel ele é um personal trainer pelo fato do mercado do fitness absorver, sei lá, grande parte, né, da população, das pessoas que se formam em educação física. Mas veja bem, você falou assim, qual seria a área mais vantajosa ou das áreas mais vantajosas? Se eu fosse pensar em termos de rendimento, eu poderia falar que seria técnico esportivo ou preparador físico, enfim, fisiologista das equipes de futebol, correto? Porque os salários são altíssimos. Só que, qual que é o tamanho desse mercado? Se você pensar que você tem 20 clubes na Série A nacional, mais 20 na Série B, e que mesmo que você estenda isso para séries maiores do futebol, como C, D e E, que não vão pagar bem, né, ou não vão pagar tão bem, você tem um número muito limitado de vagas comparado à exigência, ao número de profissionais que talvez queira trabalhar nessa área. E um outro ponto que eu quero provocar aqui é o seguinte, muito interessante, eu acho que essas 4 categorias aí do profissional, as 4 tribos, né, do profissional de educação física destacada pelo Hugo, elas respondem mais a essas questões que eu pensei, porque no bacharelado, apesar de muitas vezes as pessoas associarem ao fitness, você tem pessoas fazendo atividades físicas para idosos em clubes ou academias da cidade, você tem profissionais de educação física treinando boi e cavalo para o agro, né? Que é uma área que existe, eu já vi. Mas também pessoas... Tem literalmente? Sei, tem, mas eu sei porque tem um amigo meu que treinou boi numa fazenda, um conhecido meu que treinou boi numa fazenda, fazendo atividade física para boi. Isso não é coisa de veterinário, meu irmão? Rapaz, bois premiadíssimos, não sei, né? Assim, é quem entende do fitness aí, né? Acho que o veterinário tá mais ligado... Deixa um comentário aí pra gente, se você já ouviu falar sobre isso. Eu acho que o veterinário está mais ligado na parte da saúde, assim, ligada à doença, né? Não sei se essa questão do treinamento físico talvez seja um campo novo, por exemplo. Às vezes você vai ter um personal vet, né, ligado aí nessas coisas. Mas, enfim, fica essa provocação. O que é uma área vantajosa para você? A área que paga mais ou a área que paga mais relacionada ao esforço que você tem para entrar nela? Na verdade, quando eu fiz esse comentário sobre as áreas mais vantajosas, eu confesso a você que eu estava pensando tão somente no rendimento, sem levar em consideração essa outra dimensão que você coloca, que eu acho realmente que você tem razão, é fundamental, que é o tamanho do universo de oportunidades. Porque você, como mencionou, acho que esse exemplo é muito bom, né? O exemplo do futebol profissional. E o futebol profissional dos times da Série A, que são os que pagam melhor, né? Existem, mas são poucas pessoas que trabalham ali. Uma centena de pessoas, se você considerar que a comissão técnica de cada time vai envolver ali, sei lá, 5, 6 pessoas, né? Profissionais de educação física. Então, quer dizer, um universo muito pequeno. Mas eu estava pensando mesmo no ponto de vista dos rendimentos, né? Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque eu noto, enfatizando essa dimensão econômica, porque essa é uma queixa muito constante entre pessoas que se formam em educação física. Elas se veem muitas vezes frustradas, não apenas pela falta do reconhecimento simbólico, como a gente já comentou aqui num outro episódio, mas pela falta do reconhecimento financeiro. Quer dizer, elas não obtêm o rendimento que elas julgam necessário para ter a vida que elas querem ter. Então é um pouco nesse sentido, né? E aí, André, do ponto de vista estritamente econômico, sem levar em muita consideração essa outra dimensão que você colocou
do tamanho das oportunidades, eu pensei em 4 áreas, de destacar para os nossos ouvintes 4 áreas que eu considero que são promissoras. Uma delas a gente já falou bastante na temporada anterior e vai falar no futuro novamente, que é a área do empreendedorismo digital. Pessoas que abrem consultorias esportivas online, que são personal trainer online, enfim, que oferecem serviços por meio de plataformas digitais. Uma segunda área que eu destacaria é a área da gestão esportiva. É uma área que está dentro do campo da educação física, ao mesmo tempo que está também no campo da administração. Então ela está numa zona de fronteira entre esses 2 campos de atuação profissional. A educação física de um lado e a administração do outro. E é uma área que oferece também rendimentos acima da média, geralmente paga aos profissionais de educação física. Uma terceira é a área de organização de eventos esportivos, que é muito associada à área de gestão esportiva, né? Mas ainda que seja talvez um segmento um pouco mais específico. E pessoas que trabalham nessa área, é um mercado relativamente grande e rentável, mas elas não necessariamente são profissionais de educação física, e talvez pudessem ser. Né? Os profissionais de educação física têm uma experiência, uma visão, uma formação, uma capacitação que muito possivelmente lhes permitiria ocupar as oportunidades desse segmento de mercado. E por último, uma área que eu não sei nem se você já ouviu falar, André, também é uma área que me surpreendeu quando eu fiquei sabendo disso há alguns anos atrás, que é a recreação empresarial, que também é chamado aí pelas pessoas que atuam nessa área de team building, ou literalmente a construção de equipes. Isso é o uso de atividades esportivas e recreativas como um recurso para capacitação de pessoas, lideranças, empresários, equipes dentro de empresas. E é um mercado muito rentável, embora esse aqui já sofre com certeza daquilo que você chamou a atenção, que é a restrição do número de oportunidades. Talvez mais nas grandes empresas que podem pagar mais, né, que tem um número maior de executivos e tudo. Só que, bom, como um dos objetivos do nosso podcast aqui é polemizar, você falou das áreas que você considera mais vantajosas, né, do ponto de vista da remuneração, e você não falou sobre a área de fitness. Então, provavelmente, 90% das pessoas que estão nos ouvindo estão ou chateadas nesse momento, fazendo um exame de consciência, falando, poxa, realmente é verdade, né? Ou pensando sobre a área do fitness. Eu gosto sempre de destacar que mesmo na área do fitness você tem pessoas que são bem valorizadas e outras não. Então talvez um personal que consiga fazer, que trabalhe em locais de luxo, que tenha uma agenda cheia e que ganhe muito bem, possa dizer que o fitness é uma área boa, mas a grande maioria que tem salários aí médios e a média não é tão alta, pode estar reclamando um pouco disso. E um outro ponto que eu quero mostrar é o seguinte: dessas 4 áreas que você falou, com as quais eu concordo, todas elas exigem algo mais. E o que é esse algo mais? É um investimento em um grupo de conhecimentos que não necessariamente pertence à educação física, mas que pode agregar conhecimentos na área de gestão, da administração, né? Enfim, da organização de eventos, né? Então, o que acontece? Isso é algo para o profissional atual que pensa, às vezes, em fazer uma transição ou uma mudança de área dentro da própria educação física, ou mesmo o profissional que está ali, o estudante que está ali cuidando da sua formação nesse momento. O que eu vou precisar adquirir além da formação técnica que todo mundo tem? E essa todo mundo tem, né? Então, assim, a gente precisa investir em questões que vão para além, né? Então, por exemplo, para eu trabalhar com o digital como eu trabalho hoje, eu tive que investir em cursos na área de marketing digital, entender como funciona anúncios online, enfim, entender uma série de coisas, né, que eu não sabia antes porque eu não tive a formação. E para essas outras áreas, gestão, a mesma coisa, né? Quando eu comecei a coordenar cursos de educação física na minha carreira acadêmica, eu fui fazer uma pós-graduação em administração, né? Eu fiz até na FGV, eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso e fui buscar isso para minha formação. Então você que está nos ouvindo agora, é muito interessante você pensar desde já
conhecimentos que podem agregar na sua formação para além do conhecimento técnico na área de atividade física, entende? E sem fugir aqui a sua provocação sobre o mercado fitness, que eu realmente deixei de fora, eu deixei de fora por quê? Porque, na prática, atualmente, quem se forma em bacharel em educação física, na prática se forma em personal trainer. Ou seja, a grande maioria dos estudantes que estão nesse curso visualizam uma atuação profissional dentro do segmento fitness e dentro do segmento fitness buscando ser personal trainer. Então eu não chamei atenção para essa área porque é uma área para a qual está todo mundo olhando. Eu acho até, inclusive, que o mais adequado é que os cursos de educação física passassem a se chamar cursos de personal trainer, porque na prática é meio isso que eles se tornaram, né? Pelo menos do ponto de vista da maioria dos estudantes. Talvez não do ponto de vista dos professores, mas sim da maioria dos estudantes. Mas além disso, esse segmento ele tem um problema, na minha opinião, são dois, na verdade, dois problemas graves. Um dos quais a gente já falou muitas vezes aqui, que é uma limitação estrutural no mercado de consumo. Quer dizer, são poucas pessoas no Brasil que podem contratar um personal trainer. E isso nos leva ao segundo problema, que é um problema na saturação desse mercado. Quer dizer, é claro que tem pessoas entrando agora no segmento fitness, atuando, conquistando espaço, enfim, escalando, né, essa escada em busca do sucesso financeiro, profissional, do reconhecimento. Mas é uma competição muito, muito aguerrida, porque já tem muitas pessoas bem estabelecidas e não é simples você conseguir abrir espaço nessa massa de pessoas que estão ali. Às vezes até o cara é muito bem capacitado, ele estudou muito, ele fez cursos, ele está preparado, mas de qualquer maneira ele vai ter que competir com pessoas menos preparadas, competir no preço, porque essas pessoas menos preparadas às vezes oferecem o serviço não igual ao que ele oferece, porque talvez seja um serviço pior, mas o preço é tão mais baixo que ele se vê obrigado a baixar o preço dele, entende? Então, se a gente conversa com pessoas que estão atuando, elas se queixam um pouco desse excesso de competição, de concorrência que existe no mercado fitness, de modo que eu acho que enfim, não tem nada de errado, né, das pessoas quererem entrar aí, quererem atuar aí, mas eu também acho que a gente deve aqui, e a gente tem feito isso em várias ocasiões, tentar chamar a atenção dos estudantes e mesmo dos profissionais que estão buscando outras oportunidades para possibilidades que existem por aí e que não são tão enfatizadas nos cursos de formação, não circulam tanto coisas a esse respeito. Até talvez, se você que está nos ouvindo quiser saber mais sobre algum desses segmentos que a gente comentou aqui ou outros, deixa aí o seu comentário que quem sabe a gente não faz um episódio sobre isso. Exatamente. E como a gente, além de informar, a gente tem muito essa preocupação também de orientar, a gente quer que o podcast seja um lugar que você vem, inclusive, para pegar dicas e inspiração, né? Eu vou comentar com vocês o caminho que um amigo meu fez, ele conseguiu adentrar no seletíssimo espaço dos clubes de futebol, né, como preparador físico, e junto com a história dele, eu já vou dar as minhas orientações e as minhas indicações, ou para você que já está na área e que pensa em mudar dentro da própria educação física, ou para você que está estudando. É mais ou menos o caminho que muitos fazem. Quando a gente está na graduação, ou mesmo recém-formado, as primeiras oportunidades que nos chamam são aquelas que têm um número maior de vagas e que, por consequência, não pagam tão bem. Então eu, como esse meu amigo e como muitas pessoas da minha turma, nós somos absorvidos pelo mercado fitness logo que nós nos formamos. Só que esse amigo ele tinha o sonho de trabalhar como preparador físico de futebol. Só que ao mesmo tempo, ele, além do sonho, ele tinha necessidade, como a maioria das pessoas tem, de se sustentar. Então ele buscava o sustento dele aonde o mercado estava mais aberto no momento, que era a parte do fitness, só que ele nunca esqueceu desse objetivo dele. Então essa que é a questão. Muitas pessoas são cooptadas, recebidas pelo mercado fitness logo no começo da atuação profissional e se acomodam. E às vezes passa o tempo e vem aquela frustração grande disso que você falou, às vezes do cara ser um excelente profissional, uma pessoa que sabe muito e ser mal remunerado. E isso causa uma insatisfação grande, talvez seja responsável até por, enfim, abandono da profissão ou insatisfação profissional. Mas o que esse cara fez? Ele segurou a onda durante muito tempo
ganhando um pouco menos ali no mercado fitness, mas fazendo ainda o esforço para entrar nesse mercado do futebol. E esse esforço é realmente um esforço no sentido de estagiar de graça, ou trabalhar de graça, ou, sabe, ou oferecer o seu serviço por muito pouco, ou investir muito em curso e networking para você conhecer as pessoas e para você poder entrar nos lugares. E aí ele conseguiu trabalhar nas categorias de base, ele ainda trabalha nas categorias de base, ele já trabalhou no Atlético, ele já trabalhou no América, ele teve experiências também, acho que em Alagoas, em clubes do Alagoas, entende? Então, assim, ele tá na batalha, ele tá lutando, assim, na área, convive com as dificuldades da área, mas ele ainda, depois de, acho que 10, 12 anos, que ele conseguiu sair totalmente da academia do fitness para ficar só nos clubes, entende? Então, a gente tem que entender onde que é o espaço que a gente quer adentrar. Ah, eu quero trabalhar com team building, então eu tenho que começar a procurar ou quem já faz isso, ou começar a procurar as empresas e oferecer o meu produto, o meu serviço, o meu modelo de negócios, né? Eu quero trabalhar com uma atividade física online, eu tenho que procurar as pessoas que já fazem isso, ver como elas fazem, ver quem que pode me ajudar nesse negócio, mas enquanto isso, você está ali também fazendo aquilo que te absorve de maneira mais fácil, né? Mas se acomodar não costuma ser uma boa opção. Claro, se você entrar no mercado fitness e você se destacar e for uma pessoa que vai ser bem valorizada, ok, né? Pode ser, você pode se satisfazer. E você gosta disso, né? Exatamente, né? E continuar, né? Agora, também tem uma coisa que foge um pouco do tema, mas não foge tanto, porque quando você falou assim, as áreas mais promissoras da educação física, a gente está realmente pensando na valorização profissional. Agora, tem um aspecto da nossa cultura esportiva que ele é triste, porque quem trabalha, por exemplo, com esporte olímpico individual, que não é valorizado, mesmo se você for, às vezes, um treinador de um medalhista, você vai estar pouco tempo em atividade e a chance de você não ser bem remunerado é grande. Aí já é o contrário, você tem talvez a satisfação de trabalhar com o que você gosta, mas a parte da sobrevivência e da valorização é difícil. Quem quer trabalhar hoje no Brasil com handball, com, sei lá, futsal, com qualquer outro esporte, com remo, entende? Vai trabalhar aonde e vai ser bem remunerado de que forma, entende? É meio desafiador. Isso seria ótimo, inclusive, da gente examinar em outros episódios no futuro, talvez convidando pessoas, né, técnicos de handball, técnicos de basquete, enfim, alguma dessas modalidades que você mencionou, de atletismo, né, que não são tão valorizados. Como é que é viver sendo técnico de handball? É possível viver profissionalmente sendo exclusivamente se dedicando a ser técnico ou treinador, preparador físico de uma equipe de handball? Eu não tenho nem ideia. Se você sabe, deixa aí os seus comentários pra gente. Isso que você falou, André, nos remete a algo que nós já comentamos aqui, eu acho que sobretudo na primeira temporada, ou até talvez naquele episódio 0 que nós fizemos apresentando o podcast, sobre a necessidade do profissional de educação física encarar o seu trabalho como uma carreira. E uma carreira exige algum grau de gestão e planejamento, né? E esse planejamento ele deve ser visto em pelo menos 3 dimensões: o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Então, uma coisa é o estudante que acabou de se formar e que está buscando simplesmente entrar no mercado de trabalho. Então, é mais ou menos aceitável, né, no campo da educação física, dada as condições em que ele funciona, que esse profissional aceite, às vezes, salários muito baixos, vai trabalhar ganhando pouco, né? Mas isso não quer dizer que ele vá ficar aí a vida toda. Ele tem que ter a clareza de que ele está ali, mas que nos próximos 5 anos ou 10 anos, ele precisa seguir fazendo certas coisas no que diz respeito à formação dele, no que diz respeito ao networking dele, no que diz respeito, em suma, à gestão da carreira dele, para que ele saia desse patamar e alcance um outro. Assim como também ele deve pensar nisso com relação aos próximos 20 anos, que é o longo prazo, né, e não apenas o médio prazo. Então, essa dimensão da gestão de carreira, que eu acho que você menciona aí, é de fato fundamental
dos profissionais estarem pensando, né? E esse é um desafio, na verdade, para a grande maioria dos profissionais, né? Eu até pegando meu exemplo próprio, eu considero que eu fiz uma gestão de carreira, mas assim, não tão, digamos, bem feita. Teve muitas coisas que eu fui buscando a partir de necessidades, oportunidades que apareceram e outras a partir de dificuldades, né? Porque também a gente fica, por mais que a gente se planeje, a gente está à mercê do imponderável. Por exemplo, quem imaginava que ia ter uma pandemia e que as academias ficariam fechadas durante 9 meses, 10 meses, né? Então imagina, por exemplo, o profissional do fitness, da academia, o que eles tiveram que fazer, ou seja, não daria para pensar numa coisa dessa. E sobre o tema de hoje, que são as áreas mais, digamos, promissoras, mais valorizadas da educação física, isso é algo que muda, está em constante transformação, né? Tanto que a atividade física online é um dos pontos que a gente levantou aqui hoje, e o team building também, ou seja, são coisas relativamente novas comparada com outras áreas da educação física. Então pode sempre vir surgindo aí outras possibilidades. E às vezes o profissional que começou há muitos anos atrás, antes dessas áreas existirem, ou serem inclusive pensadas, ele não fez um exercício de futurologia, ele não apostou. Quem apostou e acertou se deu bem, mas quem não imaginava, às vezes tem que mudar os rumos ali no meio da carreira, né? E André, concordando com você, né, que a vida não se submete assim tão rigidamente aos planejamentos, né? O curso dos acontecimentos é muito mais complexo e imprevisível do que a gente pode desejar, né? Por mais que você se esforce, as coisas às vezes escapam. Às vezes não, quase sempre, né? Frequentemente escapam ao nosso controle. Mas eu terminaria aqui a minha observação, para minha última observação sobre isso, talvez a gente já encaminhando aí para o final, eu diria dizendo o seguinte, embora haja esse grau grande de imprevisibilidade com relação às nossas vidas e naturalmente também com relação aos nossos trabalhos, é importante ainda assim ter um norte e uma direção geral, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Tenha um norte, né? Tenha um objetivo e tenha também os seus planos B, C e D, porque quem coloca todos os ovinhos na mesma cesta costuma se dar mal, porque se a cestinha virar, vão quebrar todos, não é mesmo? E isso costuma acontecer. Pessoal, mais um episódio fantástico de Educação Física S.A., só que esse podcast aqui não é nada sem vocês. Nós somos 2 tiozões falando ao vento. Nós precisamos de vocês comentando, sugerindo pautas pra gente, dando a opinião de vocês. Então capricha aí, lá no Spotify tem espaço para comentários, no nosso canal do YouTube também. Você pode conversar com a gente e sugerir pautas no nosso Instagram, através das redes sociais. A gente tá totalmente aberto a receber as contribuições de vocês. Não deixem de compartilhar também lá no grupo da faculdade, no grupo profissional. Eu brinco aqui, eu falo que eu sou o mendigo do engajamento, porque a internet funciona desse jeito. Não adianta a gente falar aqui para os ventos, se a nossa mensagem chegar cada vez mais aos estudantes e profissionais de educação física, a gente acredita que a gente está contribuindo para ajudar as pessoas e para valorizar a nossa profissão. Vamos ficando por aqui, deixando um grande abraço para você e nos encontramos no próximo episódio de Educação Física S.A. Valeu, galera. Grande abraço. Boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Eu coloquei todos os meus ovinhos numa mesma cesta, pensando aqui no que você falou. E eu penso nisso, cara, porque eu dei muita sorte que essa cesta não virou. Porque poderia ter virado a qualquer momento, entendeu?